Olá! Esse vídeo é para falar algumas dicas de como contar história para crianças na igreja. Ele também serve para você na sua escola ou até em casa, no seu momento devocional com seus filhos. Então aqui vão algumas dicas de como contar história e por que essas dicas são importantes. Vamos ver a primeira. A primeira dica é pedir a direção de Deus. Peça a Ele a direção, seja na igreja, no trabalho na igreja, ou em qualquer outro lugar. É tão bom quando a gente está no centro da vontade de Deus e também quando a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então nunca esqueça, antes de começar, ore, peça a direção de Deus. A segunda dica é estude. Estude primeiramente pela Bíblia, que é por onde a gente deve basear nossos estudos. Depois pelo plano de aula, pelos outros livros, comentários, mapas. Também é importante que você saiba qual é a idade da criança, para saber o linguajar, como falar. Talvez existam algumas palavras que a criança não conheça, então é importante explicar nesse momento. Faça pesquisa. Por que você só estuda no meio secular e para a igreja você não dá o seu melhor? Então, pesquise como se você fosse pesquisar em qualquer outro trabalho. O terceiro ponto é observar o objetivo. Sempre tem um objetivo para crianças que já aceitaram a Cristo e para aquelas que ainda precisam aceitar a Cristo. Faça de Cristo o centro da sua lição. A quarta dica é use recursos visuais e também digitais. Primeiramente, lembre que a criança usa os sentidos para aprender. O que ela escuta, ela está aprendendo, o que ela está cheirando, o que ela está falando, mas principalmente o que ela está visualizando. Ela aprende muito com os sentidos. E também nesses tempos em que tudo a gente tem uma câmera ou tem um programa que pode usar recursos digitais, aproveite, use essa ferramenta. Hoje em dia está tão mais fácil a gente usar figuras, usar desenhos, usar outros recursos como sons, que a gente pode incrementar na nossa historinha. Então é muito importante a gente procurar usar esses recursos, dar essa atratividade na nossa hora de contar a história. Aprenda a usar essas ferramentas. A quinta dica é fazer um planejamento de apresentação. Você já está com a história toda na cabeça, agora precisa escrever os pontos-chave, porque quando você for contar a história, você sabe para onde você deve ir. E assim não esquecer que primeiramente você vai falar a introdução, depois aqueles pontos-chave, vai ter a parte do clímax e a aplicação. Então se você colocar aquelas frases ou então aquelas palavras-chave, você vai saber toda a história sem precisar olhar para o plano de aula. E é interessante que quanto mais natural a sua história for, melhor. A criança sim vai prestar mais atenção, vai se sentir mais cativada na hora que você estiver contando a história. Por último, procure sempre dar o seu melhor para Deus. No serviço de Deus, é um privilégio trabalhar para Ele.